Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nesta manhã. Manhã do dia 2 de abril de 2020, quinta-feira. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos permite experimentar esse que é o dom mais precioso, que é a vida. Obrigado porque a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade de Deus Pai Criador é derramada sobre nós e experimentamos isso através da vida. Muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pela vida dos meus, Senhor. Amém. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida partilhando o Evangelho, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Convido você a abrir a sua Bíblia ou, se você gosta de acompanhar com o seu liturgia diária, abre na data de hoje. Hoje é dia 2 de abril de 2020, quinta-feira. Se você prefere abrir a sua Bíblia, você vai lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Os judeus então disseram: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? Porventura és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem tens a pretensão de ser? Jesus respondeu: se eu me gloriasse em a mim mesmo, minha glória não valeria nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que dizeis ser o vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez Jesus diante dos judeus, dos fariseus, que eram certa autoridade naquele tempo, se revela, se mostra, fala quem ele é, porque fazia parte do plano de Deus que Jesus se revelasse dessa forma. O Evangelho termina Jesus se escondendo dos fariseus para não ser apedrejado, tudo porque existia um plano de Deus. Jesus não iria morrer apedrejado antes que se cumprisse aquilo que Deus planejou. Por isso Jesus se esconde, não por medo, mas por causa da obediência a Deus Pai. Eu presto bem atenção, eu vejo e falo, meu Deus, quem nós somos para desafiar Deus? E quando desafiamos, quando desrespeitamos a Deus, é porque não o conhecemos. Os fariseus disseram que Jesus estava com um demônio, porque ele estava se revelando como Deus. Olha quantas palavras de ofensa Jesus escuta, sendo ele Deus. Fico eu pensando
aonde a nossa cegueira nos leva. Fico eu pensando aonde nós vamos chegar com toda essa cegueira. É necessário, meus irmãos, esse é o terceiro dia consecutivo que Jesus se revela como Deus. Talvez em nossas vidas, todos os dias, eu tenho 37 anos, talvez há 37 anos, Deus venha se revelando para mim como Deus, e muitas vezes eu não estou entendendo quem Ele é na minha vida. Talvez Deus esteja se revelando todos os dias para você, e talvez você ainda não entendeu, assim como eu. Nós precisamos ainda evoluir muito para compreender aquilo que o Senhor está nos dizendo. Eu digo isso porque a gente sempre volta na mesma tecla, a gente sempre peca, a gente sempre faz as mesmas coisas. É difícil para nós a transformação, porque nós não abrimos o nosso coração a conhecer esse Deus. Vejam bem, os fariseus, os judeus, não enxergavam essa divindade em Jesus, essa grandeza, porque eles não viam as riquezas de Jesus. Jesus era um carpinteiro. Eles julgavam. Jesus não era general para vir com um exército e derrubar o rei. Então eles julgavam, eles esperavam que o Messias seria um homem forte, que derrubasse o rei e desse a eles, que eram os judeus, aqueles que tinham guardado a lei, desse algum privilégio. Mas eles, quando não enxergam isso em Jesus, eles passam a desprezar. E é muitas vezes o que acontece conosco. Muitas vezes nós não conhecemos a Deus porque achamos que Deus não trabalha em nossas vidas, Deus não faz nada por nós. Quantas pessoas têm um discurso cansativo? Ah, se Deus existisse, isso não acontecia. Ah, se Deus existisse, não acontecia tanta coisa no mundo. Quantas vezes eu já escutei esse discurso cansativo? Deus existe, nós que não conhecemos. Nós que deixamos muitas vezes de lado a busca em conhecer a Deus, nós trocamos isso por qualquer coisa. E o pior de tudo, eu acredito que é o pior defeito que nós seres humanos eu digo isso, todos nós, eu também, nós temos o péssimo hábito de julgar. Foi o que aconteceu com os fariseus, com os judeus. Eles julgavam aquele homem simples, filho de carpinteiro. Como pode um filho de um carpinteiro, como pode vir um homem de Nazaré, como pode ser esse Deus? Não é, porque eles julgavam. E quantas vezes nós perdemos graças e mais graças por causa do nosso julgamento falho. Nós não nascemos para julgar. Nós não temos o direito de julgar. E é justamente por meio desse pecado, por meio desse defeito, que a gente acaba perdendo a graça de conhecer as manifestações de Deus, de conhecer aquilo que é grandioso da parte de Deus. Deus se faz grande em pequenas coisas, em pequenas atitudes, em pequenos gestos. E Ele quer impulsionar para que a gente também faça isso. Mas só que como nós vamos ser canal de Deus se nós ainda não o conhecemos? Como nós vamos ser instrumentos na mão de Deus se nós ainda não o conhecemos direito? Meus irmãos, a palavra vem nos alertar pelo terceiro dia consecutivo. Precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos abrir os nossos ouvidos e saber quem é Deus em nossas vidas. Senão, quando nós pronunciamos que nós somos filhos de Deus Pai, ou que Jesus morreu por nós, se a gente não conhecer aquilo que nós estamos falando, vai ser igual os fariseus diziam ser filhos de Abraão, nem sabiam o que estavam falando. Nós precisamos conhecer a Deus para saber o que Ele faz em nossas vidas diariamente,
como Ele age em nossas vidas todos os dias, através de pequenas coisas. Assim nós seremos mais gratos, seremos transformados diariamente pelo amor desse Deus, um Deus que nos ama infinitamente e que tem uma paciência incalculável. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, se te é possível nesse momento, agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus porque Ele tem paciência conosco. Ó Senhor, como Tu és paciente. Ó Senhor, como Tu és insistente com cada um de nós. O Senhor não nos esquece. O Senhor não nos trata como pede as nossas falhas, as nossas culpas. O Senhor tem paciência conosco, Senhor. Nós te agradecemos pela sua insistência, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua paciência, Senhor. O Senhor não se cansa de nos ensinar, Senhor. O Senhor não se cansa de se revelar a nós. Dá-nos a graça de compreender isso de uma maneira profunda e transformadora, Senhor. Ensina-nos, ajuda-nos, Senhor, a te conhecer. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal e a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. O Leigo Fala. Vamos partilhar e vivenciar as experiências proporcionadas pelo Evangelho diário de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma santa e abençoada quinta-feira. Deus nos guarde. Amém.